Bom, podemos voltar então, gente? Bom, então, consequentemente, né, a Neisseria meningitidis é a mais importante. Lembrando que nós temos meningite causada por fungo, por vírus, por parasita, né? Então, são vários tipos de meningite associadas, né? E nós temos também, né, as doenças que são causadas não na inflamação das meninges, que são aquelas partes mais exteriores, né? Nós temos algumas doenças que são causadas dentro do sistema nervoso central, que a gente chama de encefalite, certo? Então, os sintomas iniciais da meningite não são alarmantes em particular, né? Tem uma tríade de febre, dor de cabeça e alguma dorzinha no pescoço. Náuseas e vômitos são muito frequentes, né? E, finalmente, a meningite pode progredir por convulsões e coma, né? A taxa de mortalidade varia de acordo com o patógeno, porém é geralmente alta, né, por uma doença infecciosa. E muitas pessoas sobrevivem ao ataque, né? Elas têm danos neurológicos, né? E aí a gente tem que lembrar que o sistema nervoso central, ele não tem uma capacidade de regeneração. Então, eu vou ter sequelas observadas quando eu tenho algum tipo de infecção no sistema nervoso central, né, gente? Então, historicamente, apenas 3 espécies bacterianas são causa da maioria dos casos de meningite, assim como mortalidade, né? Aí nós temos pneumonia, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenza, né? Para os 3 a gente já tem vacina, né? Uma vez que é responsável pela maioria dos casos, né? Quase foi eliminado nos Estados Unidos, né? Pela presença de vacina. Mas aí nós temos que colocar dentro dessas 3 principais o Streptococcus agalacti, né? Que é a tal da meningite do recém-nascido. Certo? Mas não vem ao caso, que não é o nosso tema aqui da aula de hoje. Bom, a morte por meningite bacteriana muitas das vezes ocorre de modo rápido, provavelmente devido ao choque, né? E a inflamação causada pela liberação de endotoxinas desses patógenos gram-negativos, né? Que são presentes na parede celular dele, ou pela liberação de fragmentos de parede celular, por exemplo, de peptídeos glicanos, ácido teicoico, no caso das bactérias gram-positivas. Como a nossa bactéria é gram-negativa, né, o choque é produzido por isso. O que seria esse choque, gente? Como ele está na corrente circulatória, eu vou ter muita célula de defesa ali, não vou? Então, eu vou ter uma hiperestimulação do sistema imunológico. Então, eu vou ter uma descarga muito grande de citocinas pró-inflamatórias. E essas citocinas pró-inflamatórias, elas promovem efeitos colaterais graves, né? Sendo que o principal, né, efeito adverso grave, né, quando a gente fala de sistêmico no corpo inteiro, é o aumento da permeabilidade vascular. O aumento da permeabilidade vascular vai fazer com que a parte líquida do sangue extravase, certo? Então, eu tenho um aumento dos buraquinhos do sangue na corrente sanguínea, né? E aí a parte líquida do sangue vai extravasar. Pensa isso no corpo inteiro, né? A gente vai diminuir tanto a parte líquida do sangue que não vai ter
líquido, não vai ter sangue para promover a circulação sistêmica. E aí a pessoa morre de choque, né? Hipovolêmico, geralmente. Certo? Professor, Oi. essa parte aí da questão das citocinas é pela presença das células de defesa no local? O senhor falou? Bom, tá na corrente sanguínea, né? Na Sim. corrente sanguínea tem um monte de células de defesa, né? Uhum. Então, a Você célula fala de defesa. nesse momento há uma liberação alta, né, de citocinas, Sim. aí que leva. Mas o choque, então, é o choque hipovolêmico, não seria um choque séptico, não, né? O Então, choque hipovolêmico. na Ah, verdade, todos os choques ao final levam a uma hipovolemia, né? ah, por Certo? causa dessa, dessa abertura, né, dos Isso. vasos sanguíneos. Né? Então, a maioria dos choques, elas levam afinal à hipovolemia. Aí a gente chama de choque séptico porque a origem, no caso, foi o sistema imunológico, né? Mas quase todos os choques, ao final, eles levam à hipovolemia. Então, digamos que nesse caso aí acontece os dois, então. Sim, podemos, né? Aqui a gente não chama muito bem de choque séptico, não. Porque o choque séptico, ele acontece, né, quando eu tenho uma reação de hipersensibilidade, né? Então, Uhum. não, sim, chamo sim, perdão. Eu não chamo é de choque. Como é que chama aquele quando a gente tem alergia, gente? Choque Anafilático? séptico, não? Não. Choque anafilático? Choque Anafilático. anafilático. Isso, eu tô confundindo. O choque, esse não é um choque anafilático, mas é um choque séptico. O choque Ah, séptico é quando eu tenho bactéria na corrente circulatória. Quando eu tenho bactéria na corrente circulatória, no final a pessoa vai morrer de hipovolemia também. Aí a gente sim. chama de choque séptico, mas ela morreu foi pela Porque hipovolemia. a causa inicial foi, o principal foi o choque séptico, né? Que Isso. levou ao choque hipovolêmico. Então, é isso, Ah, sim. Não, certinho, professor. certo? Agradeço. Uhum. Bom, Professor, então, vai falar das manifestações clínicas o tipo de contágio também, né? sim, sim, né? Bom, a Neisseria meningitidis, né, é causada pelo meningococo, que é a bactéria gram-negativa, né, Neisseria meningitidis. É uma bactéria gram-negativa anaeróbia, aí nesse caso ela é encapsulada, certo? E muitas vezes ela está presente no nariz e na garganta de pessoas portadoras sem causar sintoma nenhum, né? Em aproximadamente 10% da população. Os sintomas da meningite são causados principalmente por uma endotoxina produzida de modo muito rápido e capaz de causar morte dentro de poucas horas. Esse que é o grande problema. Ó. Quando ela está na corrente circulatória, ela causa morte em poucas horas. E a característica mais marcante, né, de manifestação clínica, diferenciando das outras meningites, né, são erupções cutâneas, certo? Avermelhadas, né? Além daquele negócio da pessoa ter problema na nuca, né? Ou então ela ter algum problema cervical, aqui alguma linfadenopatia cervical, né? Mas a principal manifestação clínica que diferencia das outras meningites é essa erupção cutânea avermelhada que não desaparece quando ela é pressionada. Um caso de meningite meningocócico típico inicia com uma infecção de garganta, resultando de bacteremia, né, que no caso é a sepse, a bactéria na circulação sanguínea, que por fim ela invade as meninges, indo para o sistema nervoso central. Ela geralmente ocorre em crianças com menos de 2 anos, na qual a imunidade dela ainda não está muito legal, né? E números significativos dessas crianças aparecem danos residuais, né? É claro, né? Acometeu o sistema nervoso central e a morte pode ocorrer horas depois do início da febre, mas a antibacterioterapia, ela ajuda bem a reduzir a mortalidade, né? Que pode ser de 12%, sendo que sem o tratamento ela chega a 80%. Então, por isso que é tão importante fazer o diagnóstico laboratorial rápido
para determinar se o tratamento é eficaz ou não, certo? Mas o diagnóstico é bem rápido, é só a gente fazer uma coleta do líquido cefalorraquidiano e fazer uma análise de grama, certo? Então, rapidamente a gente consegue fazer uma identificação, mas é claro que a gente vai começar um tratamento empírico, né? E depois só esperar o diagnóstico para fazer, no caso, a confirmação se o tratamento está legal ou não. Aqui mostrando, né, aonde que está, né, as meninges, né, que ela é a parte mais externa, né, é aquelas plaquinhas, né, que envoltam o cérebro, né. Bom, tranquilo, né? Podemos seguir para a difteria? Sim? Professor, só uma pergunta sobre a questão do contágio. A meningite, ela é considerada bacteriana altamente contagiosa. É isso? Sim. Sim. A transmissão é por gotículas, tá, gente? Mas ela é altamente infecciosa. Professor, surgiu uma dúvida aqui também. O senhor falou se ela é o tipo da coloração dela, se é gram positivo, gram negativo ou daquele outro modo? Diplococo gram-negativo. Ah, sim. Ela é igual a Neisseria gonorreia, tá? Uhum. Certo? Certo. Professor, Oi. o senhor disse que tem uma diferença de uma para os outros tipos de meningite, né? Que é a erupção na pele, é isso? Isso, a erupção na pele é característico da Neisseria meningitidis. Das outras, geralmente, não tem esse tipo de erupção. Ah, tá. Essa Não erupção é... se dá por Hum? Essa erupção se dá por conta de quê, professor, assim? Bom, então, como ela está sistêmica, né? Então, ela promove manifestações clínicas no corpo inteiro, né? Ela não está só lá nas meninges, né? Ela está na corrente circulatória inteira. Então, ela promove reações, né? Tanto na pele, pode ser geralmente é uma reação associada ao sistema imunológico e à presença da bactéria também. Ah, tá. Certo? Então, como ela está sistêmica, ela vai ter manifestações clínicas no corpo inteiro, né? Não só nas meninges. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Bom, então vamos para o Corynebacterium diphtheriae, certo? Que também não é uma doença muito comum mais, né? Aqui no Brasil, né? Devido também à presença da vacina. Ela também é uma bactéria que produz toxina, uma toxina difterióide, né? Então, essa infecção, ela ocorre principalmente no trato respiratório superior, certo? E a doença começa com dor de garganta, febre e seguida em exposição, né? E pode causar muito comumente edema de pescoço, certo? Ela, no caso, quanto à morfologia, ela é um bastonete gram-positivo, né? Então, ela é um bacilinho gram-positivo, certo? E a vacina, né, que tem-se, né, é uma vacina também contra a toxina, a toxoide de difteria, né, que é a mesma vacina que a gente viu lá do tétano, né? Só que tem um probleminha, né? A Corynebacterium diphtheriae, ela se adaptou a essas populações imunizadas em geral, né? E amostras relativamente não virulentas, né? O que são amostras não virulentas? Que geralmente não está promovendo doença para a pessoa. Ela é encontrada na garganta de muitos portadores assintomáticos, né? Então, teve uma variabilidade genética, e a partir dessa variabilidade genética, a gente consegue observar que esse patógeno está circulando mesmo em pessoas imunizadas. Então, quer dizer que a bactéria está bem adaptada à transmissão pelo ar, certo? E ela é muito resistente ao ressecamento.
O que acontece, né, de manifestação clínica mais característica é uma membrana acinzentada rígida, né, se forma na garganta em resposta a uma infecção característica por difteria, né? E ela contém fibrina, né, que é um componente de polimerização que a gente tem na circulação sanguínea, tecido morto e células bacterianas que podem bloquear completamente a passagem do ar para os pulmões. Aí já é um caso bem mais grave, né? E circulando na corrente sanguínea, a toxina já tem manifestações mais graves, né? Porque ela interfere na síntese proteica, né? Então, síntese proteica basicamente controla todo o metabolismo do nosso corpo. Só que não é muito comum ela chegar de forma tão grande na circulação sistêmica. É uma toxina altamente tóxica, né? Altamente potente. Somente 0,01 miligrama dessa toxina ela pode ser fatal para a pessoa quando estiver na corrente circulatória. Então, desse modo, né, para que a terapia antitoxina seja eficaz, ela deve ser administrada antes que a toxina entre nas células do tecido. Algumas pesquisas indicam, né, níveis imunes... Oi? Eu não entendi muito bem aquela parte lá. Duas coisas. O pleomorfismo, né? E essa questão dela estar bem adaptada à população imunizada. Bom, é porque assim, primeiro que a imunização a vacina é para diminuir a toxina, né? Certo? Então, eu não tenho uma imunidade que é eu não tenho uma vacina que estimula a proteção contra o patógeno, e sim contra a toxina, certo? Só que antigamente a difteria era muito comum, né? E com o tempo as pessoas foram criando imunidade, né? Certo? E hoje, o que aconteceu? Hoje tem-se o surgimento de cepas geneticamente diferentes das que causavam doença anteriormente. E elas são menos virulentas. O que significa? Elas não causam doença se estiverem na presença na microbiota da pessoa. Então, o que aconteceu? Antigamente, pela presença de pessoas doentes e a criação da resposta imune, houve uma variabilidade genética da bactéria que surgiu outras cepas que se tornaram resistentes a essa imunidade das pessoas que já foram adoecidas pela difteria. E aí, nesse caso, essas novas bactérias que surgiram são bactérias que não causam doenças tão graves ou então nem causam doenças como as anteriores. Então, o que eles observam hoje? Eles observam que tem uma quantidade de Corynebacterium diphtheriae na microbiota das pessoas e não causam doença. Então, houve uma mudança genética ali, na qual eles se tornaram menos virulentos e eles já estão presentes na microbiota da pessoa. Mas tem também a circulação de algumas bactérias que podem causar a doença, e essa daí que gera a doença. Quando a pessoa está doente, eu não crio a minha vacina, ela não mata a bactéria, e sim neutraliza a toxina. Tudo bem? Tudo bem. E a questão do pleomorfismo, professor? Então, o pleomorfismo é isso. A bactéria, ela tem, né, muito rapidamente, ela consegue produzir novas variáveis genéticas. E essas variáveis genéticas, né, neste caso aqui, produziu bactérias menos virulentas, né, do que as bactérias anteriores. Entendi. Certo? Aonde que você viu o pleomorfismo? Se é isso que eu tô falando mesmo. Ah, aqui em cima, né? Certinho. Pleomorfismo você fala na morfologia, né? Vou mostrar a figura para você. Eu tava pensando que era o pleomorfismo genético. Aqui, ó. Geralmente ela é um bacilo, tá vendo, ó? Mas quando a gente olha no GRAM,
ela tem forma de clave também, olha só. Tá vendo que essa forma de cima é bem diferente da forma de baixo? Quando eu falo pleomorfismo, é porque ela tem mais de uma forma morfológica. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então, algumas pesquisas, né, indicam, né, que níveis eficazes, né, de imunidade são apenas 20% da população adulta, né? E também nós temos uma difteria cutânea, né? Não só aquela, né, que é no trato respiratório superior, que é o mais comum. Nessa forma da doença, a corinobactéria difteria infecta a pele. Geralmente, ferimento é uma lesão similar e há uma circulação sistêmica mínima da toxina, né? Então, ela é menos grave do que a do trato respiratório superior. Nas infecções cutâneas, as bactérias causam ulcerações, né? Também com membranas acinzentadas, assim como é no trato respiratório, a sua cura é relativamente lenta, né? No passado, a difteria era disseminada principalmente por portadores sadios, né? Por via goticular ou por saliva, né? E já foram relatados casos, né? Respiratórios que surgiram do contato com a difteria cutânea. Ou seja, não é só por saliva, por contato direto também pode ocorrer a transmissão. Bom, aqui a figura, como nós já vimos, né? E aqui, gente, eu acho essa figura muito legal. Olha aqui, ó, a pseudomembrana acinzentada, né? Que pode até chegar a ocluir, né? A entrada de ar para o pulmão. Bom, agora nós vamos para o nosso último patógeno, né? Que é o agente causador da leptospirose, que é a Leptospira interrogans, né? Ela também não tem uma morfologia de Gram muito bem característica, mas o que a gente pode falar que, assim como o Treponema pallidum, ela é uma bactéria espiralada, tudo bem? Hoje também, graças a Deus, ela não é comum no Brasil, né? Devido à melhora, né? Das condições de saneamento básico, né? Antigamente ela era bem mais frequente. Então, a leptospirose é uma doença principalmente de animais domésticos e selvagens, tudo bem? Eles que são reservatórios de transmissão. E, geralmente, né, nos humanos, eles podem causar doenças não muito graves, mas se forem graves e atingirem o rim e o fígado, geralmente eles levam à morte, certo? Os animais infectados com as espiroquetas disseminam a bactéria em sua urina por períodos prolongados, ok? Então, a transmissão é na urina. Os seres humanos se tornam infectados pelo contato com água, solo, algumas vezes tecidos animais contaminados com a urina infectada. Pessoas que têm ocupações que as expõem ao contato desses animais ou produtos de animais estão sob maior risco. Normalmente, o patógeno entra em contato de pequenas abrasões, né, que são pequenos cortes na pele, né, membranas e mucosas. Quando ingerido, ele penetra pela mucosa do TGI, né, e os principais animais que são reservatórios são os cães e os ratos, né? Geralmente a gente só associa a rato, né? Mas o cão também pode ser um portador. Bom, após o período de incubação de Oi? A transmissão é pela urina, né? Uhum. E no caso aí, então, pela urina, né? Mas aí entra pela pele, como que é? Entendi muito Sim, bem essa ou parte. você ingere, né? Ou então por lesões pela pele. Na pele ela tem que ser abrasiva, ela tem que ter uma lesão, ela não pode estar íntegra. Ou é por ingestão, ou é por lesões na pele. Entendi.
Tudo bem? Bom, então após o período de incubação... Professor, Oi. Os transmissores são os cães e ratos, né? Como o senhor disse. Sim. Se o ser humano estiver infectado, ele também transmite da mesma maneira? Da mesma forma? Sim, também transmite. Também transmite. Pela urina, né? O reservatório são os animais, né? Mas a pessoa infectada, ela também transmite. Certo? Sim. Certinho. Uhum. Bom, após o período de incubação de 1 a 2 semanas, né? Nós temos dores de cabeça e musculares, calafrios e febre aparecem abruptamente. Muitos dias depois, os sintomas agudos desaparecem, né? Junto com a temperatura corpórea. Pode ter, entretanto, né? Um segundo episódio de febre. Em um pequeno número de casos, né, aí os rins e os fígados tornam-se gravemente infectados, que a gente chama da doença de Well, não sei se é assim que fala, que é muito comum a pessoa ter insuficiência renal e morrer. A recuperação resulta em uma imunidade sólida, né, porém somente com o sorovário envolvido. O que significa isso? Nós temos vários sorotipos de leptospira, né? Então, quanto a este sorotipo, a pessoa nunca mais pega, mas nós podemos pegar com outros tipos de sorologia, ou seja, com outras cepas geneticamente diferentes. Bom, aqui mostrando, né, a morfologia em microscopia eletrônica, que há um espiralado muito parecido com a treponema pálido. Certo, gente? Professor, Bom, então, diga. é esse aí que causa hemorragia também? Hemorragia? Esse micro-organismo, quando está em um estágio mais avançado? Até porque uma vez eu confundi, teve uma pergunta que confundi ele com a dengue, né? Teve essa discussão com a dengue hemorrágica. Aí na questão falava assim que não seria a dengue porque não tratava que não era assunto da plataforma, né? Aí eu queria saber se era em relação a esse patógeno, porque parece que a resposta era esse daí. Aí eu queria saber se é esse que causa hemorragia mesmo, interna, uma coisa assim. Não, no caso aqui, né, ele pode causar hemorragia também, né? Porque ele ataca, né, o rim e o fígado, né, que são órgãos extremamente vascularizados, né? Então, dependendo, ele pode causar também, né? Mas é uma hemorragia localizada, né? Não é igual à dengue hemorrágica, que é uma coisa sistêmica, né? Uhum. Certo? Certo. Professor, Oi. Tô com uma dúvida aqui. Essa questão da imunidade sólida. Então, quer dizer que quando fala assim, imunidade sólida ou não sólida, né, dá a entender que contra alguns, o sistema imune responde melhor e contra outros não, né? Contra alguns patógenos tem uma eficácia maior e contra outros não. Seria bem assim que funciona? Não, não é isso não. Vamos pegar a dengue, por exemplo. A dengue são 4 sorotipos, gente? É isso? Parece que tem um quinto agora, né? Mas vamos supor que a dengue tem 4 sorotipos, certo? Então, todos são vírus da dengue, só que eles induzem resposta imunológica diferente, tá certo? Então, se eu pegar a dengue tipo 1, eu nunca mais pego a dengue tipo 1. Por quê? Porque eu criei uma imunidade que ela vai me proteger para sempre. Mas eu posso pegar a dengue 2, a dengue 3 e a dengue 4. Entendeu? Então, o que ele está falando é isso. É que quando eu pego
A leptospira, ela não tem só um sorotipo, ela tem vários sorotipos, mas para aquele sorotipo eu nunca mais pego ela de novo. Ok? Entendi. Certo? Gente, então, vamos colocar os exercícios agora? Agora que a gente já fez a revisão, vamos colocar os exercícios e aí eu vou dar, deixa eu ver quantas horas são. Bom, eu acho que eu posso dar para vocês 40 minutos para vocês fazerem. Pode ser? Eu acho que vocês nem levam isso tudo. Pode ser meia hora? E aí a gente volta 10h30 para corrigir? Pode ser, professor. Pode ser? Então, eu vou deixar combinado para a gente voltar às 10h30. E aí eu vou perguntando para vocês se todo mundo terminou. Tá certo? Vocês querem 40 minutos? Então, pode ser. A gente volta 10h40, então. Aí, eu vou voltar só quando todo mundo terminar, porque aí eu vou bloquear o envio para vocês, tá bom? Vai ser no Google Formulários. Eu vou deixar para vocês o link no Google Sala de Aula, no WhatsApp e na plataforma lá na parte de apresentação da disciplina. Tá certo? Tudo bem? Certo. Certinho? Então, beleza. Eu vou desligar aqui agora e qualquer dúvida vocês falam comigo no WhatsApp, tá bom? Até daqui a pouco.